Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 6 da operadora Cabonet e 3 da operadora NET. Hoje nós vamos falar de saúde, de prevenção a doenças aí que a gente se contagia na época do verão, uma preocupação grande aí com a dengue, agora tem vírus novos chegando aí e todo um trabalho para proteger a população que é feito pela Vigilância Sanitária do município. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o diretor de Vigilância em Saúde de Osasco, Fábio Cardoso. Olá, Fábio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua presença, por reservar aí um espacinho no teu dia para conversar com o comerciário, com a comerciária, falar desse assunto tão importante, viu, Fábio? É sempre um prazer poder colaborar com a informação, né? Principalmente se falando em saúde aqui no nosso município de Osasco. Né? Nós contamos também com a presença do Edson Bertoldo, nosso diretor aqui do Secor. Oi, Edson, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu caro. Bom dia, trabalhadora. E vamos tocar o programa que hoje o assunto é imperdível. A gente não podia deixar de começar o programa comentando aí a grande notícia dessa segunda-feira, que foi a reeleição da presidente Dilma, né, Edson? Jefferson e trabalhadora, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado a você, comerciário e comerciária, que está nos assistindo, que votou na presidenta Dilma. A gente não poderia fazer a campanha, né, porque sabe que tem um monte de lei eleitoral que não impede, mas o trabalhador tem a consciência que o quê? Eu simplifiquei muito aqui na hora que eu cheguei na TV Osasco, que nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Senado, a lei é criada na Câmara, vai para o Senado e depois vai para o Executivo para sancionar, que no caso é a presidenta Dilma. Se essa lei for contra o trabalhador e a pessoa do comando do país não joga a favor do trabalhador, ele ia assinar consideravelmente a lei e ia passar. Eu estou falando nos direitos, fundo de garantia, a multa em cima da rescisão e outros direitos que o trabalhador tem hoje aí na CLT garantida. Então, graças ao bom Deus, graças ao povo brasileiro, das classes menos favorecidas do trabalhador, nós conseguimos, por pouco, eleger a nossa presidente e com certeza vai ser 4 anos de cobrança ferrenha. Não estamos satisfeitos, mas ruim com ela, pior sem ela. Muito obrigado aí você que ter votado. Lembrar que nós tivemos aqui a presença do Dr. Maximiliano Garcês, né, que falou longamente a respeito das leis conquistadas ao longo da história e dos riscos dessa lei. Você falou muito bem aí da indenização, do fundo de garantia, do 13º salário, mas tem outras conquistas, a precarização, né, por conta da terceirização predatória, prejudicial, aí, que havia um risco realmente importante, um risco que ainda existe, mas que acho que agora os trabalhadores têm um pouquinho mais de força aí, de representação para combater esse risco lá no Congresso, que historicamente foi um Congresso bastante conservador, né, Edson? Com certeza. Essa pergunta é muito pertinente porque a precarização do trabalho, que é a PL 4330, ela no ano passado, ela foi barrada pelas centrais sindicais, pela própria presidenta Dilma, né, que vetou, que fez que essa lei voltasse para a gaveta, é de autoria do nosso deputado Sandro Mabel, aquele mesmo das bolachas Mabel, que seria a precarização do trabalho. Viu? Então, é uma lei que ela não está morta, ela está lá engavetada, que ela em 2015 vai ser rediscutida, vai ser outra luta. Então, o trabalhadora que eu escutei muito nesse período de campanha, eu vou votar no candidato adversário, porque ele fala bem, que a nossa presidenta gagueja. Só que a presidenta tem um compromisso com a classe trabalhadora. Essa é a grande diferença. Jamais ela ia sancionar um projeto de lei que ia prejudicar os trabalhadores, que é a origem dela. Origem, lutou na ditadura, passou toda a história da Dilma, quem viu os programas de televisão ao longo depois da vitória, viu a trajetória da presidente e a trajetória do adversário, totalmente diferente. Então, hoje quando eu ando pelas ruas, vejo no Facebook uma colocação muito perigosa de preconceito. Gente, quem elegeu a presidenta foi o Brasil que elegeu. Não adianta só falar foi o Nordeste, foi o Norte, nós estamos com números reais, que a presidenta teve 20%, né? 20%, mais de 21 milhões, quase 20 milhões, 21 milhões de votos no Sul Sudeste, e no Sudeste. Então ficou ali. Então, trabalhador e trabalhadora, vocês estão com a alma lavada. Nós, movimentos sindicais, temos que refletir, vamos cobrar a presidenta Dilma, porque ela tem compromisso com o trabalhador e, com certeza,
Vai ser 4 anos de cobrança ferrenha que a gente vai conquistar mais direitos para a classe trabalhadora e principalmente pelo comerciário e comerciária aqui do nosso Brasil. Agora vamos falar aqui sobre saúde, vigilância em saúde, com o nosso convidado, Fábio. Fábio, qual é o papel do Departamento de Vigilância em Saúde de Osasco? Explicando rapidamente, né, o Departamento de Vigilância em Saúde é composto por três setores, né? O Centro de Controle de Zoonoses, onde está incluída a dengue nesse Centro de Controle de Zoonoses, né? Aí a zoonose cuida mais de doenças transmissíveis de animais para ser humano para animais, né? A vigilância epidemiológica, que são os agravos de doenças, né? Tuberculose, hanseníase, DST, AIDS, né? A campanha de vacinação também, com a vigilância epidemiológica, e a vigilância sanitária, onde é composto um setor mais de fiscalizatório e também de orientação junto aos comércios aqui do município, né? Ok. E como é que você, desde quando você está diretor do Departamento de Vigilância, como é que você chegou ao departamento? Na verdade, eu estou na prefeitura já há 9 anos, né? Eu vinha trabalhando há 7 anos no Centro de Controle de Zoonoses de Osasco, onde a gente fez uma grande revolução no sentido de mudança cultural, e isso é o mais difícil, né, de você fazer essa mudança, né? Onde tínhamos, aqui no município de Osasco, até 2004, o controle populacional de cães e gatos através de eutanásia. Né? Então você fazia uma eutanásia de forma desordenada, né? Para você fazer o controle populacional de animais de rua. Gerava protestos? Né? Gerava protestos, a zoonose foi fechada em 2004, né? Por esses agravos. Né? A carrocinha a ganhou famosa uma carrocinha, fama pois tremenda, é. Né? E aí, né, resolvia, né? Resolve você sacrificar o animal para fazer controle? Não. Até hoje você encontra animais de rua, né? Então esse método é um método totalmente errado e equivocado, né? Feito pelas antigas gestões, né? E essas gestões que concorre novamente ao presidente da República, né? E hoje, né, com a entrada do Emídio, né, aqui no município, e agora dando sequência ao nosso prefeito Lapas, né, essa mudança cultural, principalmente voltada ao bem-estar animal, né? Então hoje a zoonose de Osasco não realiza eutanásia como método de controle populacional, né? Todos os animais que chegam no CCZ, né, são tratados, cuidados, castrados, vacinados, vermifugados e liberados para doação, né? E aí a gente está doando hoje em média de 40 animais por semana. A procura para sim, doação? A procura. Lembrando que toda a ação do Centro de Controle de Zoonoses são em cima de legislações, né? Municipal, estadual e federal, né? Então hoje tem uma legislação estadual dizendo que o CCZ não pode recolher animais de rua sadios. Né? Eu só posso recolher animais que estiver atropelados, doentes, né? Com doença infecto-contagiosa, né? Ou animais agressivos com boletim de ocorrência, né? Então esses animais com esses critérios são recolhidos e aí vão para uma avaliação, né, e ele, em seguida já vai para o programa de doação aqui da cidade. Hoje a gente está doando em média 30, 40 animais por semana e castramos, né, hoje em média 700 animais por mês na cidade. Fábio, você é biólogo e tem pós-graduação pela USP em comportamento animal, é isso? Isso, essa é a minha formação, né? Eu sou biólogo. Depois eu fiz as pós, né, na psicologia, né, porque quem cuida de comportamento é psicólogo, né? E aí eu fiz mestrado e doutorado na parte de comportamento. Agora estou, né, iniciando o doutorado com o programa, né, o programa Ciência Sem Fronteira. É um belo caso, a pessoa certa no lugar certo, né, Edson? Que é um programa federal, né? E aí sem custo, eu estou fazendo doutorado sem custo nenhum, né? O governo federal banca isso para quem tem interesse em fazer a pós-graduação, né? Olha que Posso bacana. delegar, deixa? Ó, comerciária. Ciência Sem Fronteiras, hein? Governo federal aqui atuando aqui com o nosso querido Fábio aqui, que tem um trabalho maravilhoso. Agora, Fábio, você comentava antes da gente iniciar o programa que vai começar agora uma campanha de vacinação, é isso? Isso, o mês de agosto teremos, né, 2 campanhas, né? Pelo CCZ, a campanha antirrábica. Começou né? em agosto, então. Não, na verdade, assim, a campanha de vacinação ela é distribuída do Ministério aos estados e estado ao município. Né? Tá. A princípio, o estado de São Paulo não teria campanha de vacinação, por o Ministério entender que a antirrábica, né, está controlada em todo o estado. Mas achamos melhor fazer essa intensificação da vacina, né? E aí, a princípio, seria para o mês de outubro, como mês de campanha eleitoral, né? Isso ia prejudicar o nosso trabalho e aí resolvemos fazer em novembro, né? A diferença desse ano é que a campanha de vacinação antirrábica será aos finais de semana. Porque fácil, né? Como a gente tinha essas campanhas durante a semana, a gente tinha pessoas, claro, que trabalham, que não tem tempo de levar seu animalzinho até o posto volante para fazer vacinação. Então achou melhor
né, aumentar o quadro de funcionário. Hoje teremos em média 150 funcionários na rua, entre agentes de saúde, veterinários e biólogos, fazendo a campanha somente aos finais de semana. Agora, a campanha ela não é feita só com animais, ela também vacina crianças, é isso? Não, essa campanha antirrábica é somente para animais, cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade. Né? Iniciaremos agora dia 8 de novembro e vamos terminar no dia 30 de novembro. Dia 8 a 30, a campanha de vacinação. Em que casos isso envolve crianças que você fala, que iniciava aí a segunda campanha da vigilância epidemiológica, também é o meu departamento, né? Onde teremos as campanhas de vacinação nas unidades de saúde, nas UBSs. Iniciaremos dia 8 de novembro e vamos até o dia 28 de novembro. Essas vacinas nas UBSs são para as crianças, né? Contra a poliomielite, aquela de gotinha, não né? Não tem nada a ver com a Não, tem nada a ver com a rádio, nada a ver com o animal, né? É aquela de gotinha a partir dos 6 meses de idade, né? E as injetáveis contra sarampo, cachumba e rubéola. Essas vacinas, é importante dizer, Jefferson, que essas vacinas, mesmo a criança esteja com sua carteira de vacinação em dia, atualizada, é importante que ela tome esse reforço. Então é importante que a mãe ou responsável, né, leve suas crianças aos postos em todos os UBS no mês de agosto para fazer esse reforço da vacinação. No dia 8 de novembro e 22 de novembro, todas as UBS do município, né, estarão abertas para fazer essa vacinação das crianças aos sábados. Agora, importante frisar também que tem muita gente, Fábio, que tem medo ainda de vacina, né? Acha que vacina vai causar doença. Isso a gente acha que não, viu, Edson? Mas é um problema sério, sim, né, Fábio? Principalmente quando se fala que a vacina da gripe, né? Isso, esse é o mito que eu falo. Eu tô sem gripe, tomo a vacina e fico com gripe, né? Então, na verdade... Isso não existe, né? Isso não é... que na verdade a vacina acaba despertando alguns reagentes, né, no organismo da pessoa, né? Mas o índice é muito pequeno. O importante é a pessoa estar imune, né? E ter as suas vacinas atualizadas. Até porque todos os serviços da prefeitura são serviços gratuitos, né? Agora, voltando um pouquinho aí nesse assunto da castração dos animais. Fábio, o que saía mais caro para o município? Fazer a eutanásia, depois todo... Pois é, boa pergunta, Jefferson. Na verdade, assim, o primeiro ano que eu entrei nas zoonoses, né? A gente tinha, né? A gente não tinha banco de dados nenhum do município. Não tinha o histórico da cidade, né? Então a gente foi começar a levantar quanto custa para você ter um animal, né, dentro do CCZ. E quanto custa para você fazer uma eutanásia. Né? Isso é pensando friamente em questão de valores. A eutanásia é muito mais cara do que você cuidar do animal, fazer uma boa alimentação e fazer sua castração e após responsável. Né? Olha aí, é mais caro. Sem contar também o bem-estar que você traz para o animal e principalmente para a família. Porque um dos nossos objetivos em vigilância, né, é valorizar sempre a família, né? Tanto a sua questão de saúde, né, e também da questão de saúde animal. Né? Ok. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor. E eu queria só lembrar, você quer participar, quer interagir conosco, pode escrever aí através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br ou pela página no Facebook do Secor, que é facebook.com/SecorCult. Fique ligado, próximo bloco. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando aqui com o Fábio Cardoso, que é diretor de Vigilância em Saúde de Osasco. Nesse segundo bloco nós contamos também com a presença do Carlos Alberto, nosso diretor Arruda do Secor. Agora, o Cardoso, o Osasco recentemente lançou um selo de qualidade, né, que é lá da Vigilância Sanitária, para os estabelecimentos comerciais, para atestar os estabelecimentos que cumprem todas as normas, que estão em dia aí com as obrigações, até em função da proteção à saúde, né, à segurança alimentar das pessoas aí que vão se utilizar desses locais. Como é que vai funcionar esse selo? Esse selo já está funcionando, né? Na verdade, esse programa vem para garantir a saúde, né, da população, né? Até porque muitos restaurantes que frequentamos, né, hoje em dia aqui na nossa cidade, né, a gente não tem acesso à cozinha, mesmo que tenha aquela placa, visite nossa cozinha, né? Nem todo mundo faz isso, né? Acho que pouquíssima gente faz, né? Que é lei aquilo, né? É lei, né? E aí você tem uma aparência muito bonita, né? A maioria dos restaurantes, dos comércios, porém, na parte de questão de vigilância, nos preocupa bastante, né? Então, é uma ferramenta para garantir ainda mais a saúde da população. Então, o estabelecimento é uma adesão voluntária, né? O empresário tem que solicitar a vigilância sanitária
né, esse selo de qualidade, o técnico vai até o setor, verifica todas as dependências do restaurante. É importante, né, ressaltar que essa vistoria da vigilância sanitária não é uma vistoria, né, com a finalidade de você penalizar o empresário, né? A finalidade é você orientar o empresário. Se tiver alguma irregularidade em questão de manejo, em questão de instalação física do ambiente, né, a gente faz um relatório, entrega para o empresário e ele tem um tempo para poder fazer as suas adequações. Mesmo que o tempo, às vezes, ele não consegue, porque depende de mão de obra, às vezes, né, enfim, acontece algum imprevisto, né, ele solicita uma prorrogação do prazo. Retornamos no comércio, se tiver tudo ok, a gente fornece o selo de qualidade. Lembrando que esse selo de qualidade ele é renovado anualmente, para te garantir que todo ano a gente faça uma visita nesse estabelecimento, né, e verifica todas as suas condições físicas e éticas, né, de você principalmente manipular o alimento para o consumidor final. Né? Agora, se ele tem uma graduação de estabelecimento, qualidade maior, superior? Não, na verdade, todos os estabelecimentos, né, voltados ao setor alimentício, né, ele tem o direito de adesão. Né? O que a gente classifica se algumas pendências que tiver, né, não for de risco iminente de saúde pública, ele vai ser classificado em categoria B. Se tiver algum agravo, porém esse agravo também é passivo de mudanças em um período curto, ele tem outra categoria, né? Se no ato vistoria tiver tudo ok logo de início, ele recebe uma categoria A e já recebe o selo de imediato. E ele pode sanar as pendências para elevar a categoria? Claro, a pendência ele faz, né, um cronograma para a vigilância sanitária, dizendo que ele vai fazer as suas adequações, né, e quais são as suas datas de adequações. É importante também para o empresário usar isso até como marketing, dizendo que o estabelecimento dele está com o selo de qualidade da vigilância sanitária, que é uma garantia para os seus clientes, né, que ali é uma excelência, né, em alimentação para a sociedade. Mas isso não pode gerar uma distinção para o consumidor? Falar, categoria A, B, eu não vou naquele... Não. Na verdade, essa categoria A, B e C, né, são categorias nossas, somente técnicas, que a gente vai avaliar o comércio. Serve até para estímulo para o empresário resolver, mas a diferença é se ele vai receber ou não o selo. Entendi. Uma vez que ele recebe, ele pode, né, talvez colocar logo na entrada do seu comércio, dizendo, né? Então, para a gente usa sempre também a parte de comunicação, dizendo que a população deve procurar um setor, né, um comércio onde tem um selo de qualidade. E o empresário que busca esse selo de qualidade. Agora, vale lembrar que é voluntário, né? É voluntário, O empresário tem o direito de aderir ou não ao programa, né? Agora, isso também não interfere na ação de fiscalização da vigilância para a abertura normal de qualquer estabelecimento, normal, claro. Né, para o funcionamento... Aí, né, é um processo normal da vigilância sanitária, né, que faz as visitas periódicas, né, em todos os estabelecimentos comerciais do município, né? E qual é a diferença da fiscalização que é feita neste caso, por solicitação, ou da fiscalização periódica da vigilância? É que, né, assim... essa fiscalização específica para o setor de alimento, a gente temos que seguir, né, as legislações estaduais. E a legislação estadual diz que o município, uma vez que eu libere a licença de funcionamento para o setor alimentício, ele não é renovado anualmente a sua licença. Entendi. Entendeu? Então, assim, com o selo de qualidade, obrigatoriamente ele tem que pedir a vistoria da vigilância sanitária todo ano. Regularmente. Então, né, há possíveis comércios no município de Osasco, né, e aí em todo o estado de São Paulo, que não são fiscalizados anualmente pelo órgão municipal. Aí vai por provocação, geralmente por denúncia. E aí, né, claro, toda a nossa vistoria, né, geralmente por denúncias que a gente recebe. Né? Ô Arruda, para o trabalhadora que se utiliza do expediente de almoçar fora, às vezes, né, não leva alimento de casa, recebe o ticket ali, almoça no restaurante próximo do trabalho, esse tipo de ação é muito importante, né? Realmente é muito bom, é uma iniciativa bem viável, né, porque o trabalhador, na realidade, ele já não tem um conhecimento de uma qualidade de uma alimentação, e tendo esse tipo de selo, já vai chamar muita atenção. E se você me permite também, Jefferson, o SECOR sempre preocupado também com os direitos do trabalhador, e gostaria de falar para o trabalhador que não recebeu ainda a diferença do dissídio, procure o seu RH ou nos procure para que a gente entre em contato com a empresa e saber por que
não foi pago ainda a diferença do dissídio para o trabalhador. Frisar que é importante esses recados de direito do trabalhador aí. Justamente. O dissídio já saiu e muitas empresas pagaram valores diferentes do que foi acordado no final, e é preciso pagar a diferença. Justamente. Né? E falar também que aquele trabalhador que tem 5, 6 meses também tem o direito a esse aumento, porque muitas empresas falam assim, o cara tem 5, 6 meses e não vai ter direito a esse aumento. Mas tem sim, nos procure, se por acaso a empresa tiver retrucante a te pagar essa diferença, nos procure, né? E falando em saúde, né? Aproveitando aqui a companhia do nosso Fábio Cardoso, falando em saúde, a exemplo do outubro, né? Que foi focado, Outubro Rosa, que foi focado o câncer de mama para essas rosas, né? Que faz parte do Jardim da Vida, que são as mulheres. O câncer de mama, o câncer de pele, o câncer de orvalho, nós temos agora em seguida o Novembro Azul, né, que também trata do câncer de próstata, né? E eu gostaria de falar para o trabalhador que procurasse a fazer esse exame, que é de grande valia para você, não tenha vergonha, não vai doer, entendeu? Só procure se precaver sobre o câncer de próstata, que é uma coisa muito ruim, né? Uma coisa realmente que leva, na realidade, a óbito se você não se cuidar, né? E agradecer a presença, mais uma vez, do nosso companheiro aqui, que trouxe uma riqueza de informação. E pode contar com a gente, trabalhador. Queria também aproveitar rapidinho, que nós estamos aí aqui agora, dia 9 de novembro, nós temos uma grande passeata, né, com os trabalhadores, aquele que está no nosso site, está no nosso Face, nos procure se quiser fazer parte dessa caminhada, né? Também vamos ter aí, dia 18, um trabalho aí que vai falar sobre a igualdade racial, né? Que é dia 18, vai ser na nossa sede central, né? Nos procure também, entre no nosso site e participe, né? Vagas limitadas, a partir das 13 às 17 horas, nós estamos abertos para que, com palestrantes de grande importância, que vai trazer a informação sobre a igualdade racial, a discriminação racial. Bacana, hein? Assuntos sempre pertinentes, aí, sempre atualizados, trazidos pelo nosso sindicato. Agora, vamos voltar aqui e falar mais um pouquinho de controle de doenças, aqui com o Fábio Cardoso. Fábio, um dos papéis importantíssimos aí da vigilância é o combate à dengue, que é uma preocupação agora com a volta do calor, né? E a gente espera que com as chuvas também, né? A gente fica na dúvida se espera a chuva, porque o Estado precisa, mas fica com receio porque sabe que junto vem aí os focos de dengue novamente. Então, como é que está aí a preparação da vigilância para esse período? Jeff, na verdade a dengue, né, é uma preocupação em todo o território nacional. Aqui em Osasco, né, a gente faz o combate à dengue durante o ano inteiro, porém a gente intensifica nossas ações, já iniciaremos agora em novembro, e a nossa janela que a gente chama, né, de período epidêmico vai de novembro até final de março, começo de junho agora de 2015, né? O município de Osasco foi o primeiro município da região oeste do estado de São Paulo a entregar o plano de contingência para o estado e para o ministério. O que é o plano de contingência, né? É um documento que a gente se compromete com o estado e com o ministério. Ali tem toda a nossa programação, né, de combate à dengue no município de Osasco. Então posso te garantir que Osasco está preparado para o novo enfrentamento da dengue, né? E a preocupação nossa agora é com o vírus chikungunya. É um vírus que está vindo do Haiti. Já temos esse caso confirmado aqui no Brasil, né? E a gente está se preparando também com esse novo vírus. Também é mais um vírus da dengue, lembrando que todo vírus novo que entra, a população fica suscetível a pegar esse vírus, né? Agora, para tranquilizar os nossos telespectadores, chikungunya não tem nada a ver com ébola, né? Não. Aí, na verdade, o chikungunya também é uma variante da dengue, né? Do Aedes aegypti, o mesmo vetor, o mesmo mosquito, né? Que a gente vai fazer também toda a precaução aqui no município, né? Agora, em novembro, dia 26 a 29, eu estarei em Brasília para a gente discutir isso em território nacional, né? Então é importante que o Osasco tenha essa preocupação, né? E aí o prefeito pediu que eu fosse até
Brasília para discutir sobre, né, novas estratégias de combate à dengue, né, e também, né, captar recursos para a nossa cidade, para fazer o enfrentamento aqui na cidade. Agora, né? o chikungunya tem efeitos parecidos, sintomas parecidos com o da dengue, mas é um pouco mais brando, não é isso? Não, na verdade são os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. A diferença é que o chikungunya geralmente deixa sequelas, né? E a dengue não. A dengue, uma vez você pegou dengue, né? Claro, você se curou da dengue, você não tem sequelas nenhuma do vírus, né? O chikungunya... Que tipo de sequelas ele deixa? Ele pode deixar sequelas de juntas, né? Tipo de artrite, reumatismo, ele pode levar para esse nível, né? É uma razão a mais para o nosso telespectador, para o comerciário, eliminar em casa, ajudar no combate aos focos do mosquito, porque é o mesmo mosquito que transmite a dengue. É o mesmo mosquito Aedes aegypti. Lembrando, Jefferson, que a preocupação nossa maior, toda a nossa estratégia será voltada para as residências. Foi comprovado aqui no município de Osasco, toda a região oeste do estado de São Paulo, né? Bairro de Aguaré, bairro Continental, Lapa, né? Onde esses bairros tiveram um grande aumento de casos de dengue, né? E quase de 80% a 90% dos focos estão nas residências. Em muitos casos, em alguns bairros aqui de Osasco, a população não permite a entrada do nosso agente na casa para eliminar o foco, né? Mesmo o caso sendo confirmado. Então é importante que a população, né, tem tanto quanto a responsabilidade quanto o poder público de fazer o combate à dengue na cidade, né? Então a gente deve levar esse foco, né, levar essa diretriz também para a população, fazer com que a população também faça a sua parte, né, no combate à dengue no município, né? Agora, Fábio, no ano passado, Osasco viveu um surto importante aí de dengue. Este ano, né? 2014. Aliás, no início desse ano, né? Que pegou aí a população, pegou também o município de surpresa, né? Com a intensificação muito grande dos casos. A vigilância está fazendo algo diferente, a administração está fazendo algo diferente para essa próxima temporada? Então, Jefferson, em 2013, o ano passado, vou dar um exemplo somente de um bairro aqui da cidade. Presidente Altino, né, foi um bairro que teve quase 60% de recusa dos nossos agentes, né, em 2013, que é o ano sempre que, né, antecede o ano seguinte do vírus. Né? Que é o início da ação de eliminação de foco. E aí, né, em 2013, tivemos, né, claro que a gente faz a prevenção em toda a cidade, mas no bairro específico de Presidente Altino é um bairro um pouco conservador e aí tivemos 60% de recusa. No ano seguinte, que foi esse ano, né, Presidente Altino foi o bairro que mais teve, né, caso de dengue confirmado em nosso município. Então o bairro tem uma estatística muito alta, né? E aí a gente precisa também retrabalhar essa conscientização, né, nesses bairros, né? Dizendo que, né, que ele permite a entrada dos nossos agentes. Claro, o agente tem que estar uniformizado, identificado com crachá, né? Porque a gente tem essa preocupação também da segurança, né? De segurança, você, né, permitir que uma pessoa entre na sua casa para poder verificar os focos de dengue, né? Mas é importante também que a população tenha essa consciência, né, e permita a entrada do agente, que faça também a sua parte. Caso, né, ela não permite ou ela não esteja em casa, que ela faça a sua vistoria na sua residência, né? Agora, há uma queixa sempre constante de que é preciso fazer a fumacinha para eliminar. Ela não é o melhor recurso para eliminar? Não, na verdade, a gente tinha no estado de São Paulo até 2002, 2003, se não me engano, o antigo Fumacê, que ficou, né, um nome popular que foi gravado isso, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que era um equipamento motorizado em cima de um veículo. Ele passava na via pública, fazendo toda a aplicação de veneno de uma forma, sabe, meio que sem controle, né? Então e com isso causou uma certa resistência no mosquito, né? Tanto é que em 2007 tivemos que trocar o veneno, porque o veneno já não tinha mais efeito aqui na cidade, né? Então o estado de saúde modificou, né, o controle de dengue aqui em todo o estado, né? Sabendo que, né, que a aplicação de veneno de forma desordenada, você cria uma resistência no mosquito, né? E os mosquitos proliferam geralmente em residências, não tinha por que fazer aplicação de veneno em via pública. Então hoje, como é que funciona hoje, né? O caso está suspeito, né? A unidade de saúde, seja pública ou privada, tem que informar a vigilância epidemiológica do município, né? E aí se dá o start para fazer o combate ao mosquito. Aí a zoonose vai até o local, né, e faz o controle mecânico que a gente chama, né, que é o bloqueio. A gente pega, se tiver um paciente naquele quarteirão, eu tenho que fazer o quarteirão inteiro daquele paciente, tem um raio que a gente, né, que é estimulado também pelo Ministério. Que é o deslocamento do mosquito, isso, né? Que é o deslocamento até 100 metros do mosquito. Então eu tenho que fazer todo esse controle mecânico, eliminar todos os focos do mosquito. Enquanto isso, o caso está sendo investigado.
Se o caso for confirmado, eu informo a SUSEM, Superintendência de Minas do Estado de São Paulo, né? Que aquele caso está confirmado. O Estado vai me fornecer o veneno e eu vou aplicar o veneno dentro da residência, da residência, não mais na via pública, em todo aquele quarteirão. Tá certo. E aí, no caso, temos um equipamento aqui em Osasco, né? Acho que é o único município que tem aqui na região, né? Que a gente comprou um equipamento para fazer córregos, praças, né? E outras áreas, né? Tá certo. Bom, eu queria fazer só retificação. Não é passeata, é uma caminhada, dia 9, participe. Opa, então tá certo. O Ruda aproveitou aqui, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, já estouramos aí o nosso tempo. Gostaria de agradecer a sua audiência e você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Obrigado, Ruda. Obrigado, Fábio. Obrigado, e até lá.